Agora a gente fala sobre direitos previdenciários, também a reforma da Previdência. Aqui com a gente o advogado Paulo Vitor Souto. Boa noite, Paulo. Boa noite, Linda. Boa noite, telespectador. Inclusive, hoje a gente vai falar sobre amparos assistenciais ao idoso e também ao deficiente. Vale lembrar que se você quiser participar, tem alguma pergunta sobre esse assunto e quer aqui participar, liga pra gente através do telefone 3216-5088. Bom, Paulo, vamos para a primeira questão aí. Quais são? Nós temos a primeira tela. Quero saber de você quais são aí os benefícios assistenciais e quem tem direito a esses benefícios. Linda, nós encerramos a última entrevista exatamente falando sobre os assistenciais. Já pegando um gancho para essa próxima. Você perguntou, a pessoa que nunca contribuiu pode se aposentar? Se aposentar, não. Mas a pessoa pode ter direito ao benefício assistencial. Agora, são algumas regras específicas. E esses benefícios, eles visam exatamente atender aquelas pessoas que não têm condições de se sustentar, que têm uma renda inferior, além de que nunca contribuíram para o INSS. Nessas circunstâncias, as pessoas que têm direito são basicamente dois grupos, os idosos e os deficientes, os portadores de necessidades especiais. Deixando sempre claro que tem que se observar nessa circunstância em si o que é necessário para se ter esse benefício. A renda inferior a 1/4 do salário mínimo nessas duas categorias, os idosos acima de 65 anos e os deficientes. Tá, agora a gente tem a segunda pergunta, nós temos uma próxima tela aí, quer dizer que a pessoa que nunca contribuiu para o INSS tem direito a esses benefícios? Como é que é? É exatamente isso, Linda. São os chamados BPCs, popularmente conhecidos como BPC. São os chamados benefícios de prestação continuada. Esses benefícios visam exatamente atender aquelas pessoas que realmente não têm condições, que nunca contribuíram e que realmente não têm a possibilidade de se aposentar. Para que não fiquem desamparadas no futuro, normalmente quando estão idosas ou quando mais necessitam de valores, ou as pessoas que não têm condições de trabalhar por serem portadores de alguma necessidade especial, têm acesso, sim, a esses benefícios assistenciais. A gente vai intercalando aqui, nós temos outras telas com outras perguntas, mas vamos intercalando com algumas participações dos telespectadores, tá, Paulo? A Maria da Silva Brandão, aqui do centro, ela diz o seguinte, que quer saber se aposentado por invalidez, que recebe um salário, pode, de repente, perder o benefício caso exista aí alguma coisa na reforma que seja aprovada. Linda, a reforma previdenciária, se aprovada, ela não vai atingir nenhum dos benefícios que já estão atualmente vigentes. Se a pessoa, de fato, já se aposentou, não terá perigo de perder o benefício. Lembrando sempre que o nosso ordenamento jurídico tem a previsão do direito adquirido e da segurança jurídica, senão viraria realmente um caos. Entretanto, em relação à aposentadoria por invalidez, eu faço um alerta. A aposentadoria por invalidez, diferente do que muita gente pensa, não é um benefício definitivo. É possível que o segurado seja convocado pelo INSS para se submeter a novas perícias. Tanto é que a pessoa que está trabalhando e se aposenta por invalidez não tem sequer o seu contrato de trabalho extinto, tem o seu contrato de trabalho suspenso. Após um certo tempo é que esse contrato venha a ser extinto. Então, por essa razão, pode sofrer uma revisão, mas não pela reforma, e sim pelas circunstâncias da doença dela que podem ser verificadas através de uma perícia médica. A Maria Aparecida, lá de Alagoa Grande, está dizendo que está com a saúde bastante debilitada, teve auxílio-doença cancelado ano passado e quer saber se ela tem como reaver esse benefício. Tem sim, ainda não tem nenhum problema. Maria Aparecida, você pode procurar uma agência da Previdência Social, requerer ou o restabelecimento do benefício, ou, se não for mais possível, o restabelecimento, um novo requerimento, sempre amparado em laudos médicos, em atestados médicos e documentos que comprovam a sua incapacidade para o trabalho. Lembrando sempre que você tem que ter a qualidade de segurado, ou seja, continuar contribuindo para o INSS ou, se por acaso o benefício acabou menos de 12 meses, você continua parado porque continua com a capacidade de segurado especial. Vamos saber aqui na nossa tela a próxima pergunta? Olha aí, então na prática, qual a diferença entre os benefícios que você está falando e os demais benefícios previdenciários, como, por exemplo, aposentadoria por invalidez ou até por idade, né? Muita gente confunde, de fato, Linda, o benefício de amparo assistencial e amparo ao deficiente com aposentadoria por invalidez ou aposentadoria por idade, achando que é a mesma situação. Entretanto, não é assim que funciona. Tendo em vista que as aposentadorias por idade, por invalidez, elas geram pensão, além de darem direito a um 13º salário. Os amparos assistenciais não têm esses dois benefícios.
benefício. Ou seja, é de fato um benefício que com a morte do segurado ele se extingue, não passa aos seus dependentes, além de não gerar o 13º salário. O Pedro Félix, lá do bairro das Indústrias, ele disse que tem 61 anos de idade e 33 de trabalho. Teve o pedido da aposentadoria negado. Ele disse o que ele pode fazer, se existe a possibilidade de quanto e quanto tempo dele reaver, se realmente tem direito ali ao benefício. Linda, nesse caso ele tem que requerer, a aposentadoria por idade pode ser requerida a qualquer tempo. Ele pode vir a pleitear novamente em qualquer momento, desde que atinja os requisitos. De fato, esse benefício que ele pleiteou, pela regra 8595, no caso 8696, não seria deferido porque ele não teria a pontuação necessária. Mas ele pode sim, a qualquer momento, desde que novamente atinja os requisitos para se requerer, fazer novamente um pedido administrativo. Você estava falando com relação a algumas condições que o INSS tem para poder rever, né, o benefício das pessoas. Como é que o INSS, a nossa próxima pergunta, como é que o INSS ele tem condições, né, de aferir se a renda da pessoa que está requerendo o benefício é inferior a 1/4 do salário mínimo? Linda, quando isso é feito, o próprio segurado preenche um formulário na qual ele vai declarar as pessoas que compõem o seu núcleo familiar. Essa renda ela é dividida por cabeça no núcleo da família, ou seja, não é possível que uma pessoa que tem mais de 2 ou 3 parentes recebendo um salário, ou um benefício, ou uma aposentadoria no seu núcleo familiar, se as pessoas recebem e apenas ele não recebe, a renda per capita da família será superior. Mas isso será certamente aferido pelo INSS através do formulário que o próprio INSS, o próprio segurado preenche e entrega ao INSS. A gente tem uma pergunta de um outro telespectador, José Carlos de Lucena. Ele tem um laudo que não pode trabalhar por problemas de doenças, né? Ficou afastado por mais de 8 anos e agora cortaram o benefício. O que ele pode fazer? É importante que saiba se houve um corte sumário ou se ele passou por uma perícia médica para que realmente saiba se foi amparado numa decisão do médico. Nesse caso, independente do motivo que seja, ele pode pleitear, do mesmo modo que o telespectador, o restabelecimento do benefício. É muito comum que esse tipo de corte tenha acontecido recentemente, mas normalmente isso acontece depois que o segurado se submete a uma perícia. E, segundo a perícia, ele retoma a capacidade de trabalho. Entretanto, o que de fato acontece muitas vezes é a contradição entre o laudo do médico particular, do médico que a pessoa tem que o acompanha, e o laudo do período INSS. Nesse caso, se há essa divergência e não tiver êxito no âmbito administrativo, ele pode procurar um advogado de sua confiança e tentar judicialmente o restabelecimento do benefício. Aqui nós temos uma outra pergunta de um telespectador, Edinaldo, lá do Colinas do Sul. Ele teve o benefício, perdeu e voltou a trabalhar. Caso ele sinta necessidade, ele pode pedir novamente? Pode. Não tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum. Até porque, como a gente sempre diz, a incapacidade, muitas vezes, ela não é total e constante e para todo e qualquer trabalho. Você pode ter incapacidade parcial, recuperar essa capacidade e, posteriormente, ser acometido de alguma outra doença e, sim, nesse caso, voltar a se afastar. Requer do mesmo jeito na Agência da Previdência Social, se for indeferido, procura a Justiça ou um próprio recurso administrativo. Tá, aí tem que procurar a Justiça para ver o que é que acontece, né? O Paulo aqui do centro quer saber, o tio dele de 65 anos nunca contribuiu com a Previdência. Isso é uma pergunta clássica, né? Que muita gente tem. Nunca contribuiu com a Previdência, se ainda tem como se aposentar. O que é que ele deve fazer? Tem como se aposentar? Tem. Ele teria que, no caso, começar a contribuir e, neste momento, para se aposentar por idade, ele teria que ter 180 contribuições mensais. Ou seja, 15 anos. Ele teria que chegar até os 80 anos para se aposentar. Se por acaso não for possível isso, ele tiver os requisitos do BPC, do amparo assistencial ao idoso, ele já pode requerer nesse momento, porque ele tem mais de 65 anos. Entendi. E tem que comprovar, além disso, da idade, a questão do núcleo familiar e da renda per capita, que tem que ser inferior a 1/4 do salário mínimo. Aqui, para a gente finalizar, quem recebe o benefício pode fazer bico? Quem recebe benefício depende do benefício, né? Se for um benefício de amparo assistencial ao idoso ou ao deficiente, não deve, até porque são benefícios concedidos a pessoas que não têm a condição de trabalhar e não têm renda para se sustentar. Infelizmente, a gente sabe que essas circunstâncias elas continuam existindo, mas legalmente falando, não é devido. Ok, Paulo. Nós temos ainda mais perguntas dos nossos telespectadores, mas vamos assumir o compromisso de quinta-feira que vem. Mais uma vez, você vai estar aqui com a gente ao vivo para responder essas e outras perguntas. Perfeito, linda. Tá bom? Boa noite para você, boa noite, telespectador. Boa noite para você. Obrigada a todos os nossos telespectadores que participaram, enviando suas perguntas.